Feche os olhos por um instante e tente voltar no tempo. Talvez você consiga ouvir o sinal tocando, o barulho das crianças correndo pelo pátio, as conversas dos amigos, as risadas, as brincadeiras. Agora abra os olhos, porque o lugar que você está vendo neste momento guarda tudo isso e muito mais. Estamos falando da Escola Dom Pedro II. As imagens que vocês acompanham agora mostram a Escola Dom Pedro II nos dias atuais de hoje. Um lugar que faz parte da paisagem do bairro Paulista, mas muito mais do que isso. Um lugar que faz parte da história de milhares de pessoas, porque uma escola não é feita apenas de paredes. Ela é feita de lembranças, de amizade, de aprendizados e de sonhos. Sonhos que começaram aqui e continua sendo construído todos os dias. Ao olhar para a escola hoje, é difícil de imaginar que tudo começou de forma muito mais simples. Antes dessa estrutura existir, antes dos espaços que vemos atualmente, antes de tantas gerações passarem por aqui, existia uma pequena escola de madeira, conhecida como Grupo Escolar Quatro Colônias. Um prédio simples, com poucas salas, uma pequena cozinha e uma enorme vontade de ensinar. Talvez ninguém imaginasse naquela época que aquela pequena escola se tornaria uma das instituições mais importantes do bairro paulista. Enquanto o bairro crescia, a escola crescia junto. Novas famílias chegavam, novas crianças ocupavam as salas de aula, novas histórias começavam a ser escritas, gerações após gerações, anos após ano. A Dom Pedro II se tornou parte da vida da comunidade. E a comunidade passou a fazer parte da história da escola. Quem estudou aqui talvez esteja reconhecendo cada canto que aparece nas imagens, e junto com essas imagens talvez esteja voltando às lembranças do primeiro dia de aula, a expectativa pelos recreios, os amigos, as brincadeiras, os professores, as apresentações, as conquistas, momentos simples, mas que acabaram se tornando inesquecíveis, porque ainda existem lembranças que o tempo nunca consegue apagar. Entre tantas memórias guardadas por ex-aluno, existe uma que desperta carinho em muita gente: a antiga bandinha da escola. Os instrumentos eram muito simples, alguns feitos de madeiras, alguns adaptados com recursos disponíveis na época. Mas para aquelas crianças, aquilo significava muito mais do que música. Era participação, era amizade, era orgulho, era a felicidade de representar a escola. Talvez os instrumentos fossem simples, mas a alegria era enorme. Talvez o mais bonito de tudo seja perceber que o tempo passou. As crianças cresceram, o bairro mudou, a escola evoluiu, mas a história continuou. Muitos daqueles alunos que um dia correram por esse pátio, hoje retornam aqui de uma forma diferente, não carregando cadernos, mas trazendo seus filhos pelas mãos. Alguns até seus netos, e é nesse momento que percebemos algo especial. A Dom Pedro II não ensinou apenas uma geração, ela ajudou a formar várias delas. E pensar que tudo começou em 1961 e já são 65 anos, em uma escola pequena de madeira, com poucas salas e uma pequena cozinha e um enorme sonho. Mais de 6 décadas se passaram. O que era pequeno cresceu. O que era apenas o começo se transformou em uma história que continua sendo escrita todos os dias. Uma história construída por professores, funcionários, famílias, alunos e por toda a comunidade do bairro paulista. As imagens que vemos agora mostram uma escola preparada para o presente,
um espaço que continua acolhendo crianças, construindo conhecimentos, despertando talentos e criando novas histórias todos os dias. A estrutura evoluiu, os espaços cresceram, mas a missão continua exatamente a mesma: educar, acolher e preparar as novas gerações para o futuro. Hoje, além de aprendizado em sala de aula, os estudantes contam com alimentação escolar oferecida gratuitamente, uniforme fornecido às famílias e o cuidado de profissionais que trabalham diariamente para fornecer a diferença na vida de cada uma das crianças. Ao olhar para Dom Pedro II hoje, não estamos vendo apenas uma escola, estamos vendo mais do que 6 décadas de histórias, décadas de aprendizados, décadas de amizade, décadas de sonhos. As imagens registram o presente, mas a verdadeira história continua guardada na memória de quem viveu cada capítulo dela. E talvez seja justamente isso que torna esse lugar tão especial, porque uma escola não é feita apenas de paredes, ela é feita de pessoas, de lembranças, de conquistas e de sonhos que atravessam gerações. Agora, queremos ouvir de você. Você estudou aqui? Seu pai estudou aqui? Sua mãe estudou aqui? Seu filho estudou aqui? E qual a lembrança mais especial da Dom Pedro II? Conte nos comentários, porque a história da Dom Pedro II continua viva e continua sendo escrita todos os dias.